Oi gente, tudo bem? Hoje finalizando o dia não muito feliz, né? Infelizmente finalizei ele aí com 2 eutanásias. Então eu queria falar um pouquinho da minha experiência para vocês sobre eutanásia, né? Quem não conhece aí, eutanásia vem lá do grego, né? Significa morte sem dor. Então primeiramente queria falar que eu respeito todo tipo de opinião e gostaria muito de saber a sua. Já coloca aí no comecinho do vídeo aí, né? Se você é contra ou a favor da eutanásia, né? E principalmente também é bastante importante, né, da sua opinião, você falar se você já teve que sacrificar um animal ou não, né? Então, como que é feita a eutanásia? Só para vocês entenderem, tá? Ou pelo menos como que eu faço a eutanásia. A eutanásia é feita com anestesia geral, né, e mais remédio para o animal não ter dor. Então é como se o animal fosse fazer um procedimento cirúrgico, né? Então ele apaga total, né? E aí é feita a eutanásia, que é a aplicação do cloreto de potássio, que dá a parada cardiorrespiratória imediata, né? Quem me acompanha aí sabe que eu formei em 2004, né? Faz um tempão. E teve uma época da minha vida que eu parei de fazer eutanásia, né? Eu fazia muita eutanásia, inclusive também trabalhei trabalhei não, mas fiquei, né, num estágio sobre doenças infecto-contagiosas. Então nesse meio ocorria muitas mortes, tá? Mais aí de 20, às vezes, eutanásia por dia. Então tinha que fazer muitas eutanásias, né? E depois ainda tinha que esses animais ir para análise, né? Então eu cuidava do animal, colocava o animal no soro. Quando o animal estava numa fase muito ruim, que a gente via que não ia ter melhora, era realizada a eutanásia e depois tinha que fazer o estudo do animal. Então isso mexeu comigo muito, assim, durante um tempo, né? Mas como eu sempre acato assim, né? Aquilo que tem que ser feito, tem que ser feito. Então quando me dá uma missão dada, é sempre, eu entendo ela como missão cumprida, eu vou e faço, executo. Então eu precisava fazer, precisava passar, né, por esse estágio, que foi o meu estágio curricular. Então, e depois, quando eu comecei a atender, também fazia muitas eutanásias, né? Mas aí isso começou a me deixar meio mal, dava a impressão que eu estava tirando a vida do animal. Ou que nem quando eu cuidava do animal, né? E depois de muito tempo, quando precisasse, eu tinha que pegar a veinha do animal de novo, pegar aquela confiança de novo, né? E ali deixar o animal descansar. Dava a impressão que eu estava matando o animal, né? E na verdade a eutanásia nada mais é do que tirar o sofrimento, é a morte sem dor. Se o animal vai morrer, né, a gente não tem mais recurso. Então por isso que eu falo, a eutanásia tem que ser toda uma avaliação gigantesca, né? Inclusive tanto quanto o veterinário junto com o proprietário. Então é uma avaliação muito minuciosa. Se o animal vai morrer, né, tá no estágio terminal, os medicamentos já não tiram mais a dor, por que deixar o animal morrer, né, com dor, né? Porque de dor você sabe que a dor causa morte também, né? Então isso eu vi que era errado. Mas aí eu parei de fazer eutanásia e fui estudar muito a respeito disso, né? E muitos aí eu tentava falar que não fazia eutanásia, então às vezes a pessoa acabava tentando levar, né, o animal o máximo possível, mas isso eu percebia que tinha um sofrimento tanto para o animal quanto para o tutor, né? O tutor sofre junto com o animal, né? Então em casos que a gente faz uma grande análise, né? E aí eu fui estudar também, vi também que é bíblico, né? A gente tem total direito sobre os animais, né? Direito e obrigação. E a gente não pode deixar que o animal sofra. Então a gente tem que zelar pelo animal. E isso faz parte de cuidar bem. Então eu entendo hoje, né, que a eutanásia, claro que toda uma avaliação, né, gente? Não é, vamos fazer eutanásia. Ele é uma coisa muito delicada, tem que ser muito bem, eu falo assim, uma anamnese muito bem feita, né? Em animais que a gente já cuida há bastante tempo, ver realmente qual é a condição desse paciente, conversar com o tutor, e aí eu sou a favor nesses casos de eutanásia, né? Então, eu sei que muitas pessoas são contra, e aqueles que são contra eu respeito totalmente. Eu tenho muitos tutores que não aceitam eutanásia, né? Então, fica administrando remédios aí para dor, né? Até o animal vir a falência dos órgãos. Tudo bem, eu super respeito, né? Desde que você tenha esse tempo para poder cuidar do animal, né? O animal que às vezes não anda, faz cocô nele mesmo, né? Então ele precisa de todos esses cuidados. A partir do momento que o tutor está disposto, né, a dar essa qualidade de vida para o animal, super respeito, passo medicação também para casa, né? E o tutor fica ali administrando esses medicamentos aí, às vezes alguns até a cada 3 horas, né? Para o animal não ter dor. Agora, para você ter o animal em casa, né, e não dar os remédios, não levar ele para fazer cocô, xixi, ou às vezes ter que dar banho nesse animal todo dia, porque muitas vezes esse animal já está totalmente entregue, né? Aí realmente não é cuidar bem. Então a gente tem que sempre pesar esses lados. Então super respeito também quem é a favor de não fazer eutanásia, né? Desde que
faça com acompanhamento veterinário, né, e com medicações, porque ninguém merece ter dor, muito menos aí um animalzinho que é tão puro, né, um ser tão, não consigo nem explicar, nem mensurar o quanto eles são puros, né, o animal não tem a capacidade de julgar a gente, né, então eles são puros demais. Então para mim é muito difícil realmente fazer eutanásia, mas quando eu vejo o sofrimento do animal e o sofrimento do tutor, né, porque assim, eu gosto muito de animal, mas eu também gosto muito de gente, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa empatia e eu sempre escolho o melhor para o animal, né? Eu sempre dou as opções para o tutor, claro que sempre ele que vai decidir realmente, né? Porque o animal é dele, ele que sabe as condições, tantas condições financeiras, já vi casos aí as pessoas não conseguir por condições financeiras, mas assim, casos são terminais, claro, né? E aí optar por uma eutanásia um pouco antecipada, mas quando o animal já não tem mais qualidade de vida. Então isso é muito bem pesado, muito bem elaborado. Eu sei que é um assunto bastante complexo, né? Mas essa é a minha opinião sobre eutanásia. Se você também tem alguma experiência aí, coloque embaixo nos comentários que eu passe e respondo assim que possível. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.